Olá, boa tarde a todos. Rogério Nicola, da Cofco Agri. Nós vamos começar a apresentação. Quem vai fazer a apresentação é Júlio Milanês. Júlio, ele é supervisor de GIS, né, da geotecnologia na corporativo das unidades Cofco, ok? Enfim, e a apresentação da Cofco, o Júlio segue agora na apresentação. Boa tarde, meu nome é Júlio. Eu quero dar aqui um pequeno panorama de como a gente utiliza a plataforma ArcGIS aqui na Cofco. Vou iniciar aqui só para colocar a gente em sintonia, como que surgiu a Cofco Agri. Tudo começou lá em 2005 com a aquisição da usina Noroeste Paulista pelo Grupo Novo. Em seguida já foi montado um Greenfield na cidade, no município de Meridiano. Logo após, a Noble adquiriu 2 unidades do Grupo Cerradinho, aqui em São Paulo, as unidades Catanduva e Potirendaba. E, recentemente, o Grupo Cofco adquiriu 100% da Noble e também da Nidera, e formou a Cofco Agri. As nossas unidades. A unidade Catanduva fica no município de Catanduva, tá? Tem uma área de cana própria de mais de 35 mil hectares e mais de 19 mil hectares de fornecedores. A previsão de moagem para esse ano é de 4 milhões de toneladas. A unidade Potirendaba fica aí no município de Potirendaba, com 39.823,73 hectares de cana própria e mais de 6 mil hectares de fornecedores. Previsão de moagem de 3 milhões. Sebastianópolis. Fica no município de Sebastianópolis do Sul, perto de Votuporanga. Mais de 46 mil hectares de cana própria e 14 mil hectares de cana de fornecedor. Previsão de moagem para esse ano, 4 milhões e 200 mil toneladas. E por último, a unidade mais nova, a de Meridiano, a previsão aí de 3 milhões e 800 mil toneladas, quase 41 mil hectares de cana própria e 20 mil hectares de área de fornecedor. Isso aí, só para fazer uma pequena apresentação aí das nossas unidades. Como que a gente está usando a plataforma ArcGIS hoje dentro da empresa? Tá? O que acontece na maioria das usinas hoje? Nós temos aí RPs agrícolas, sistemas especialistas e muitos dados em planilha. Tá? Geralmente dados alfanuméricos. Nós temos que fazer o seguinte, pegando todos esses dados, reunindo eles e concentrando tudo isso daí dentro do ArcGIS Server. E toda a nossa base cartográfica também no Geodatabase corporativo. Aí nós temos nossos especialistas que trabalham esses dados. E esses dados, depois de bem trabalhados, eles vão ser publicados no portal. O portal, nós vamos democratizar essa informação. Aí nós temos várias opções. Dispositivo móvel, desktop e aplicações via web. Utilizando a plataforma dessa maneira, nós conseguimos aí juntar diversas fontes de dados diferentes e disponibilizar uma informação mais propícia para os gestores estarem tomando aí as suas decisões. Alguns exemplos agora de aplicações que nós temos rodando hoje no GIS. Aplicações aí, uma que a gente tem é para apoio ao levantamento de campo. O que acontece no levantamento de campo, na maioria das usinas hoje? Fichas em papel, tá? E são coletados pontos georreferenciados com um GPS de mão, geralmente um Garminzinho. Tá?
Isso vai gerando todo um trabalho de uma equipe de digitação e da equipe de GIS para linkar esses dados depois de descarregados do GPS de mão. Nós começamos então a fazer uso de algumas tecnologias da plataforma para tentar diminuir essa trabalheira toda. Tá? Especificamente nesse caso, para as fichas de campo, o Survey 123, onde a gente consegue gerar formulários que representam as fichas que seriam preenchidas em campo, e no próprio aplicativo, o operador de campo ele já consegue coletar as coordenadas. E essa informação, automaticamente, ela já vai ser inserida no nosso geodatabase, e com isso fica muito mais fácil disponibilizar essa informação num tempo mais hábil para o gestor estar tomando sua decisão. Uma outra aplicação muito usada é o apoio à elaboração de planos diretores. Aí são reunidas diversas informações, como, por exemplo, potenciais competidores, ou seja, as usinas que tem na região, dados de uso e ocupação do solo, obtidos através de sensoriamento remoto, zoneamento agroambiental, ou seja, onde a gente pode plantar cana, onde o lugar é adequado, onde não é. E estudos onde a gente vai agrupando nossas áreas de plantio em blocos, para facilitar a colheita de acordo com a logística. Todas essas informações são disponibilizadas aos nossos gestores, principalmente através do portal, para que ele possa estar aí elaborando seu plano diretor. Um projeto que está em andamento agora, mais específico para essa área de negócios agrícolas, seria a prospecção de áreas, de novas áreas, onde nós vamos estar usando aí o Collector para estar levantando essas áreas em campo, as áreas que são potenciais para a expansão de cana, e aplicativos web onde os analistas de negócios vão estar preenchendo os restantes das informações, como dados de contato dos proprietários, agendamento de visitas, e disponibilizando essas informações aí mais organizada e em melhor tempo para a diretoria estar avaliando aí as áreas que são adequadas para a expansão de cana. Uma outra aplicação que a gente tem muito forte é computador de bordo. Computadores de bordo instalados nos nossos equipamentos, colhedoras, caminhões, transbordos. E esses equipamentos eles geram uma quantidade de informação muito grande, todas georreferenciadas. Essas informações elas vão chegando a todo momento e sendo armazenadas no nosso banco de dados. E são disponibilizadas aí através de ambiente web, dos gestores estarem monitorando praticamente online, né, nossa frota hoje em dia. Essa aqui é uma outra aplicação, também disponibilizada dentro do ambiente web, onde o gestor ele pode gerar um rastro, ou seja, todo local que o equipamento passou durante sua operação no campo. E avaliar, né, caso tenha algum problema, por onde ele andou, o que ele fez, a velocidade que ele andou. Aplicação com piloto automático. O piloto automático hoje, ele está sendo usado para quê? Na empresa? Para garantir que o que foi planejado no escritório, todo o planejamento do plantio, ou seja, as linhas de plantio, o sentido do plantio, ele vai ser cumprido no campo. Quais os benefícios que a gente obtém com o uso do piloto automático? Um alto grau de paralelismo,
E, com isso, maior produtividade das operações, principalmente colheita e evitar o pisoteio na linha de cana. Todos esses projetos também estão sendo armazenados no nosso geodatabase, para que seja reutilizado depois. Esses planos automáticos, eles vão seguir um projeto de plantio, mas eles também vão gerar a linha real de onde foi plantado. Essa informação ela vai ser coletada e vai ser analisada. Vai ser comparada com o projeto que já está armazenado, e com isso nós vamos obter as linhas reais de plantio. Essas linhas vão ser armazenadas, tratadas e armazenadas, e posteriormente vão ser usadas nas outras operações, principalmente na colheita. As aplicações de taxa variada. As aplicações de taxa variada, elas são utilizadas através de controladores de vazão. E esses controladores eles vão seguir um mapa que foi elaborado em cima de levantamento de campo, seja de levantamento de solo, de fertilidade, onde ele vai falar qual a posição e qual a taxa que ele vai ter que aplicar em determinado produto. Também, esse equipamento vai gerar uma série de informações que têm que ser coletadas, tratadas e analisadas. Hoje nós fazemos esse tratamento semi-automatizado. Nossos analistas têm alguns scripts, onde eles vão estar tratando essa informação e armazenando, e posteriormente gerando mapas para o gestor estar analisando como foi a operação da sua equipe. Acho que agora o Rogério aqui ele pode falar um pouco mais de usos que a gente está pretendendo fazer com o GIS aqui na empresa. Senhores, então, só retornando, o Rogério Nicola, tá? A partir de agora entra um pouco eu não sei quem teve a oportunidade de assistir ontem a mesa redonda, a qual eu tive o privilégio de ser convidado para participar, né? E eu pude falar um pouco das operações que eu acredito que o GIS deva servir de base para as aplicações COF/COAGRE no futuro breve, né, e também ao longo do tempo. Na minha visão, entendeu? Eu acredito que o GIS deve ser usado como o guardião, né, das informações georreferenciadas. E um exemplo, né, das informações georreferenciadas é esse que está na tela de vocês nesse momento. Ou seja, nós tivemos uma aplicação onde era necessário fazer um voo de VANT para analisar, nesse caso específico, foi para analisar falhas de plantio. Mas, por exemplo, nessa imagem fica muito claro que nós poderíamos analisar para contar árvores, para fazer a altimetria da área. Não importa, importa muito para que eu uso, mas o destino é um só. Essa é uma informação georreferenciada que deve ir para o GIS. O GIS deve guardar essas informações e disponibilizar de acordo com a necessidade que os gestores ou os operadores precisem dessa informação. Esse é um caso típico. Quando eu estiver nessa fazenda, lá no meu ambiente GIS, no portal, através do portal, nós vamos ter que disponibilizar esta, no caso que é uma foto já referenciada, como uma camada para quem gostaria de ver. Isso nós estamos falando um pouco mais de futuro. O uso do VANT não, que já é uma realidade na nossa empresa, mas essa ligação com o GIS é um pouco mais de futuro. Partindo desse mesmo conceito, onde nós vamos fazer com que um talhão, que é que é o guardião de algumas informações nossas, né? E tudo que nós fazemos está relacionado a uma fazenda, a uma quadra, a um talhão ou a um bloco de colheita, né? Então, evidentemente que para estar ligado a qualquer uma dessas operações, eles têm que estar todos georreferenciados. E aí entra todas as questões que o Júlio comentou até agora.
Quando eu uso um piloto automático me traz uma informação georreferenciada. Um computador de bordo, eu sei exatamente onde ele está, como ele operou e onde ele trabalhou. Um controlador de vazão, idem. Eu tenho rastreadores veiculares que com o tempo pode também entrar nessa mesma gama de dados a serem disponibilizados. A gente tem o uso de VANT, que gera fotos e imagens geoprocessadas. A gente tem imagem de satélite. Ou seja, a partir daí, o talhão passa a guardar uma série de coisas, uma série de dados que passa a ter que ser disponibilizada para os usuários. Isso é só o começo, ou seja, essas coisas que nós colocamos aí agora, que todas estão dentro de uma fazenda, estão todas georreferenciadas, é o começo. Qual que é o objetivo que nós temos que ter o tempo todo no GIS? Por isso que eu quero uma plataforma que consiga ser extensiva, ela consiga ser aberta e extensiva, né? O objetivo é concentrar e distribuir. Tudo que nós temos dentro da Cofico, aí, como nós precisamos de um local para fazer as coisas, nós não conseguimos fazer nada tudo que nós fazemos na Cofico hoje está dentro de um local. E esse local para nós é uma fazenda. Para fazer um link com uma cidade, seria um bairro, uma região da cidade, para outras situações, eu não sei exatamente, mas no nosso caso, tudo está ligado a uma fazenda. Essa fazenda está ligada a um talhão. E contratos, nós fazemos tudo que nós fazemos dentro dessa área, nós abrimos uma ordem de serviço para uma aplicação de herbicida, para uma ordem de colheita, para uma aplicação para uma operação qualquer que a gente faça de qualquer trato cultural na área, o piloto automático quando anda, o VANT quando vai, o NDVI quando faz uma análise de massa, análise de solos, levantamentos, os computadores de bordo, cada coisa que o computador de bordo faz dentro de uma fazenda está georreferenciado. Essa é uma mistura de presente com um presente perto e futuro, né? Onde nós usaremos todas as tecnologias que hoje estão no campo, aglutinadas em uma fazenda e utilizando o GIS para ser o link e o guardião que vai concentrar e distribuir todas essas informações. Enfim, essa é o que a gente pensa do GIS. Tá? Desde coisas muito simples até coisas tecnicamente um pouco mais complexas, a fazenda é que vai guardar essa informação. Enfim, é isso que nós da Cofico Agro temos a dizer sobre o uso das nossas operações no momento. Pode colocar, respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta aqui que o Ricardo fez para a gente, sobre o survey. O survey hoje ele está rodando dentro do nosso portal. Então, todas as informações que nós coletamos via survey, tanto via survey como via collector, hoje elas são através do portal e já vão para o nosso geodatabase.
deixa eu responder. Respondendo a segunda pergunta, a pergunta número 2, tá? Nós estamos falando de fazendas, né? Então tem algumas aplicações, como o caso de plantio, que nós precisamos ter um número a precisão tem que ser centimétrica, né? Como é o caso do uso do piloto automático. Por isso que nós usamos correção RTK e tudo mais. Em uma série de outras aplicações, uma precisão métrica é mais do que o suficiente. Um erro de 5, 10, 15, 20 metros não faz a menor diferença para a gente numa coleta de dados de uma fazenda ou coisa assim. Apenas eu preciso identificar que ele está naquela fazenda. Então, é um raio de ação, né? Então, a precisão métrica, ela nos atende perfeitamente em algumas operações. Quando nós precisamos de uma precisão centimétrica, né, nós utilizamos RTK. Um exemplo de GPS de navegação que nos atende perfeitamente é o uso de computadores de bordo. Os computadores de bordo também usam GPS de navegação com antena sem correção. E com erros aí que variam de 3 até 10, 15 metros, tá? E mesmo nisso, mesmo nos computadores de bordo, isso não faz a menor diferença, porque nós estamos falando de grandes equipamentos. Para mim, saber exatamente o local não é isso que é tão importante. Okay? Agora a pergunta 3, deixa para o Júlio responder. Sobre o GeoEvent. Não, hoje a gente não está usando o GeoEvent. Os equipamentos estão mandando os dados via GPRS. Esses dados são já recebidos via GPRS, já inseridos no banco, e a gente está usando uma API externa para estar podendo mostrar essa informação. É uma API do ArcGIS, mas não é o GeoEvent. Pergunta 4. Uma outra pergunta aqui sobre o Collector. O Collector hoje a gente está usando basicamente em tablets. A maioria é Samsung, de 8 polegadas, e tem nos atendido bem. Mas até já em celular já chegamos a usar. Eu, respondendo a pergunta do Ricardo, eu particularmente uso no meu celular, num Motorola G3 aí, e funciona razoavelmente bem. Okay. Bem, é isso então. Nós da COFCO gostaríamos de agradecer a oportunidade e de ter feito essa apresentação para vocês. Às vezes fica até difícil saber exatamente quanto que nós estamos usando da tecnologia. O que eu costumo dizer para a nossa equipe aqui é que nós só estamos no começo. É isso que eu imagino. De qualquer forma, obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Obrigado, Rogério. Obrigado, Júlio. Aqui quem está falando é o Felipe Seabra. Em nome da imagem, eu agradeço mais uma vez a presença marcante aí da COFCO no EUESIO 2016, tanto nessa sessão mais técnica e repleta de demonstrações que acabou de acontecer agora, como na mesa redonda de ontem, que foi brilhante. Faço um convite a todos a acessarem na página do evento, fazendo login. Já está disponível o vídeo com a sessão plenária de ontem. São mais de 5 horas de vídeo que você pode pausar, acelerar, assistir a sessão que foi a mais interessante. E em nome aí da imagem, nós encerramos o encontro de usuários ESIO 2016, agradecendo aí esse público enorme que tivemos. Foram mais de 3.300 pessoas inscritas, um público recorde em mais de 15 países, e foi um momento aí muito especial para toda a empresa. Então, obrigado à equipe da COFCO, obrigado a todos os clientes que participaram, as pessoas que interagiram. Ainda dá tempo de mandar a foto com a hashtag EUESIO 2016 nas redes sociais para concorrer ao smartwatch e ao GPS da TomTom. E é isso, gente. Acompanhe a imagem nas redes sociais. Na semana que vem nós vamos liberar os vídeos desses webinars e a gente vai se falando aí. Foi um prazer receber a todos. Um abraço e até a próxima.